através desta live, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus, né? Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus. Deixa eu trazer aqui a palavra de Deus para abençoar nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco, né? Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Deixa eu colocar aqui um fundo musical, né? Pra gente dar início aqui esta live que o Senhor preparou com o tema A fé que faz Jesus parar, né? Nós precisamos entender esta fé. Nós precisamos entender como fazer para Jesus parar, ouvir o nosso clamor e vir ali com aquele milagre que a gente tanto precisa, que a gente tanto busca. Então, nós precisamos entender isso na palavra de Deus. Ele diz, né? Eu quero trazer para você aqui Marcos 10, capítulo 10, versículo a partir do 46. Gente, há momentos na nossa vida que nós nos sentimos ignorados, esquecidos, invisíveis, mas eu tenho uma palavra, né, de Deus para você. Você não está invisível para Deus, você não está ignorado para Deus. Existe um Deus no céu que está atento ao nosso clamor, às nossas palavras, aquilo que nós buscamos, as nossas atitudes, em nome do Senhor Jesus. Mas existe uma fé que chama a atenção de Deus, e nós iremos aprender hoje, buscar essa fé que chama a atenção do Senhor Jesus, que chama a atenção de Deus, a nossa atenção para Ele. Como a gente fazer? Olha o que diz aqui Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim, ó: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Meu Deus, olha só, Jesus estava saindo para Jericó, ali com os seus discípulos e uma grande multidão. A Bíblia fala que era uma grande multidão. E no caminho, à beira do caminho, havia um homem cego, fazendo o quê? Mendigando. Ele estava junto ao caminho, porque se ele ficasse no meio do caminho, aquelas pessoas que andavam com Jesus ia pisotear ele, ia passar por cima dele. Então ele ficava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. E olha só o que diz aqui o versículo 47. E ouvindo, e o que? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Gente, olha só. Olha o que o Senhor diz aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Que ele ouviu Jesus passar. E você ouviu, você viu que ia ter essa live hoje. E você está aqui, você entrou aqui. Você não entrou aqui por acaso. Você não veio aqui simplesmente para me ver. Não, você entrou aqui porque o Espírito Santo de... Qual a fé que faz Jesus parar? Qual a fé que faz o nosso Jesus parar e nos ouvir? Que fé é essa? Olha só, a Bíblia diz que este homem, ele era cego, mas ele não era o quê? Surdo. Por isso ele ouvia as pessoas falando daquele homem que operava sinais, maravilha, que estava passando por ali. Ele ouviu, e a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Essa é a fé que faz Jesus parar. É a fé que nasce dentro de nós quando nós ouvimos a palavra de Deus. É essa fé aí que você vai
que o Senhor Jesus, né, quer de nós. Amém? Gente, tá travando, né, Berenice? Vê o pessoal aí, quem mais tá travando, porque aí eu troco de internet, eu não sei se é internet, não sei se é só o seu que tá travando, Berenice. Se tiver alguém mais que tá travando, fala aí pra mim, por favor, em nome de Jesus, para que eu possa dar continuidade. Então, enquanto você fala aí, olha só, aquele homem estava ali à beira do caminho, cego, mendigando. Não sei o que você tem mendigado, né? Não sei o que você tem mendigado, pedindo algo assim, de uma forma de mendigar. Pronto. Ô Berenice, como só é o seu, aí você sai e entra de novo, viu? Sai da live aí entra novamente. Não perca isso não, em nome de Jesus. Olha só. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus. Você pode clamar ao Senhor Jesus com essa fé. Ele cria porque ele ouviu falar de Jesus. Eu não sei o que você tem buscado, mas se você crê, você vai clamar e vai parar Jesus. Meu Deus, que coisa. Aí diz aqui, ó. Aí diz aqui o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Eu não sei qual é a multidão que está tentando te calar. Às vezes a multidão é só na sua mente. Não sei o que está tentando te paralisar. É o medo, é a ansiedade, é a tristeza. Não sei qual é a multidão que tem tentado te parar. Olha qual é o que aprendemos com esse cego. Quando as pessoas repreendiam ele, mandavam ele se calar, ele clamava cada vez mais. Então a mensagem para você é: clame cada vez mais. Independente que se você não esteja vendo, independente, você não precisa ver, pois o cego, ele não via, mas ele ouvia. E você que está aqui, você ouve. Então a mensagem é: clame cada vez mais, até que o milagre aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui algumas características dessa fé. O versículo 49 diz assim, ó: e Jesus parando, lembra que o tema da live é a fé que faz Jesus parar. A fé daquele homem que era cego, impossibilitado de muitas coisas. A multidão tentava calar aquele homem. E quanto mais a multidão tentava calar ele, mais ele clamava. É essa fé que parou Jesus. É essa fé que para Jesus até hoje. A fé que você passa pelos obstáculos, você passa por cima, porque crê num Deus que pode tudo. Aí diz aqui, Jesus parando, disse-lhes que o chamasse, e chamaram o cego. Você veja que antes de Jesus falar com aquele cego, as pessoas pisoteavam ele, as pessoas repreendiam ele, mandavam ele se calar. Só que ele se calou? Não. Cada vez mais aquele homem clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fé daquele homem foi uma fé que ela resistiu à oposição.
Será se você tem fé para resistir à oposição? Tudo aquilo que diz ao contrário daquilo que você quer? Você tem essa fé? É essa fé que faz Jesus parar. É essa fé que reconhece quem é Jesus. O cego reconhecia quem era Jesus. E ele sabia que aquela poderia ser a sua última chance. Então ele agarrou aquela chance e tentavam calar ele, mas ele clamava cada vez mais. Essa é a fé que faz Jesus parar. É a fé de atitude. É a fé que se posiciona com atitude. Enquanto aquelas pessoas pediam para ele parar, ele clamava cada vez mais. E quando Jesus parou, disse que eu o chamasse, chamaram o cego. E dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Aleluias. Essa palavra é para você. Tem bom ânimo, levanta-te, pois o mestre te chama. O cego ali, ninguém queria saber dele. Mas quando Jesus parou, porque ouviu a fé daquele homem, viu a fé daquele homem, as pessoas começaram, as mesmas pessoas que reclamavam, que repreendiam ele, as mesmas pessoas começaram a dizer: tem bom ânimo. Aleluias. Se você tem essa fé, aquela pessoa que te botou para baixo é a mesma pessoa que vai te elevar. Aquela pessoa que atirou pedras em você é a mesma pessoa que vai colocar um tapete para você passar. Porque Jesus faz isso. Aleluias. Enquanto as pessoas repreendiam aquele cego, por ele ouvir quem era Jesus, ele não se calava. Era uma fé de atitude. Era uma fé que resistia ali à oposição. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. E o versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. O que significa lançar sua capa? O cego tinha capa naquele tempo para mostrar, para que as pessoas vissem que ele era um mendigo. A capa representava os títulos que a sociedade colocava a ele. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele jogou tudo aquilo para trás e foi ter com Jesus. Tem coisas que você precisa tirar da sua vida para que você venha ter ali um relacionamento com Jesus. Tem coisas que você precisa tirar. Faça como o cego, lança fora tudo aquilo que te atrapalha e vai ter com Jesus. Aí ele diz aqui, versículo 51, diz assim: Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? Jesus está dizendo para você: o que queres que eu te faças? Você acha que Jesus não sabia que aquele homem estava querendo ver? Jesus sabe de tudo. Jesus sabe daquilo que nós iremos pedir, até mesmo antes de pedir. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ter ali uma intimidade, um relacionamento conosco. Jesus sabia o que aquele homem queria, mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando para você: filha, filho, o que queres que eu te faças? Você sabe, tem gente que não sabe nem o que quer, minha gente. Tem gente que não sabe nem o que quer na vida. Seja uma pessoa determinada. Uma fé de pessoas que se posiciona: eu quero isso e eu vou lutar até o fim. Seja essa pessoa. Aí aqui diz, continuando o versículo 51, diz: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O cego sabia o que queria. Então, quando ele teve a oportunidade de estar com Jesus, quando ele teve aquela oportunidade, ele aproveitou. Às vezes nós perdemos as oportunidades, porque elas vêm e passam. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele disse: mestre, que eu tenha vista.
E o versículo 52, para fechar, diz assim: e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Você vê que foi através da fé que Jesus curou aquele homem, cego de nascença. Foi através da fé, de atitude, de uma fé viva que fez Jesus parar. Jesus está procurando em mim e você verdadeiros adoradores. Aqueles que eu adoro, que eu busco em espírito e em verdade. Às vezes nós não recebemos algo de Deus porque nós queremos buscar Deus de qualquer jeito. Vê uma luta, nós já desiste. Não é isso que Deus tem para mim. E o resultado da fé que para Jesus, vai, a tua fé te salvou. Você vê que o milagre não depende de Deus, depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não, eu não consigo. Eu não vou chegar lá. Se fosse outra pessoa já tinha conseguido. Não, é você que Deus está falando. Jesus está falando para você, filha, filho, o que queres que eu te faça? Jesus está provocando aqui em você um relacionamento com Ele. Ele está provocando em você a fé. Jesus está aqui. E essa fé de atitude, como aquele homem que era cego, que estava ali sendo rejeitado, que as pessoas mandavam ele se calar. Ele não desistiu. Porque você já quer desistir. Você tem visão, você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, tem pés, mãos para andar, se movimentar. Porque você disse que não dá mais para você, porque você disse que não está mais suportando, você disse que não aguenta mais. Jesus está dizendo para você, filha, filho, o que queres que eu te faça? Jesus, hoje é o dia de clamar a Ele com ousadia. Faça como esse cego, pega o exemplo dele. Hoje é dia de você atrair o olhar dos céus com a sua fé. Hoje é dia de você orar com muita vontade. Hoje é dia de você se colocar diante do Senhor e não olhar para trás. Não faça como aquela mulher da estátua de sal. O Senhor deu uma ordem, não olhe para trás. E ela olhou e transformou-se em uma estátua de sal. Então eu quero dizer para você, para de olhar para o passado, para de achar que não vai dar, para de olhar para trás, não deixa que a multidão venha te derrubar, não. Pois o Senhor está aqui, e eu creio, e Ele está aí para mudar a sua história. Para mudar a sua história. A mesma fé que parou Jesus para ouvir Bartimeu, é essa que vai parar Jesus para ouvir a tua prece. A partir do momento que você crê, a partir do momento que você não desistir, a partir do momento que você se posicionar, se posicione. Essa é a fé que faz Jesus parar. Se posicione, vença os obstáculos, as pedras que vão colocar no caminho. Vença tudo isso olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o autor e consumador da nossa fé. A fé, ela é a chave que destranca as portas dos céus. Então eu quero que você nasça de você essa fé que venha abrir os céus sobre a sua vida. Porque se você observar, todos os milagres de Jesus aconteceu por causa da fé da pessoa. Ele diz, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé libertou o teu filho, tua fé te libertou a tua filha. Que você tenha essa fé ousada, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra, por essa live, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Deus. Senhor, eu coloco elas diante do Senhor, Pai, e eu te peço, Deus, ajuda elas, meu Deus, a usar a fé com ousadia e determinação, persistência, Senhor. Pai, que
Meu Deus, que as vozes não venham impedir essa pessoa de prosseguir, Deus. Que ela permaneça olhando para ti, Deus. Pois aquele cego, ele ouviu falar de Jesus e nasceu dentro dele a fé que fez o Senhor parar, Deus. Que nasça dentro dessa pessoa essa fé, Senhor. Porque ela está aqui ouvindo a tua palavra, Senhor Jesus. Se manifesta na vida do teu filho, Senhor. Se manifesta na vida da tua filha, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. E eu creio, Deus, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que foi ministrado aqui hoje, foi debaixo da tua vontade. E que foi o Senhor quem direcionou, quem falou com cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você entenda hoje que tudo depende da nossa fé. E também que a gente não deve parar quando alguém tentar te colocar para trás. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Pois a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Glória a Deus.